Olá, seja bem-vindo a essa partilha da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, encerrando este mês, iluminados pela Palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje continuamos a reflexão sobre o discurso do Pão da Vida, do capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus continua se revelando a nós como esse pão que sacia a nossa fome de eternidade. E hoje Jesus começa dizendo que ninguém vem a Ele, ninguém busca esse pão, senão atraído pelo Pai. A gente falava ontem da fé, e hoje esse Evangelho nos mostra que a fé é um dom de Deus. Não fomos nós que buscamos a Deus, não fomos nós que decidimos buscar a Deus. Esse é um segundo passo, mas quem toma a iniciativa é o Senhor. Ele nos atrai, Ele nos chama para estarmos perto dEle. Ele quem desperta em nós essa fome que somente Ele pode saciar. E é muito bonito a gente pensar isso, porque nós não mereceríamos essa iniciativa de Deus, mas porque Ele nos ama, porque Ele quer a nossa salvação, Ele nos atrai. Porque Ele percebe que o nosso lugar é perto dEle, é junto ao Senhor que nós temos a salvação. E por isso o Pai nos atrai. Então, quando nós sentimos aquele desejo por Deus, aquela vontade de ter uma fé renovada, de buscar mais o Senhor, é justamente Deus quem lança essa semente, esse desejo dentro do nosso coração. E no final do Evangelho, Jesus se revela como aquele pão da vida, e esse pão da vida, ele fala, é a minha carne dada para a vida do mundo. E aqui nós contemplamos o imenso mistério da Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus doados para a nossa salvação. E quem come deste pão tem a vida eterna. Por isso que nós valorizamos tanto a Eucaristia, por isso que nestes momentos em que estamos privados de participar da missa, é um sofrimento tão grande. Eu tenho conversado com tantas pessoas e justamente isso, a falta que a Eucaristia nos faz, porque é esse alimento dado por Jesus. Se Ele é o pão da vida, Ele encontrou uma forma toda particular para nos saciar, para que nós pudéssemos tocar, para que nós pudéssemos enxergar de uma maneira sensível a presença invisível desse Deus. E a Eucaristia é justamente isso. Nós vemos o pão, sentimos o vinho, mas não são mais pão e vinho, mas é o próprio Jesus presente no seu corpo e no seu sangue. Que esse discurso do pão da vida nos ajude a amar mais a presença do Senhor no Santíssimo Sacramento. Que essa distância eucarística nos ajude a valorizar mais este grande presente que o Senhor nos deixou. Ele está dia e noite presente nos nossos sacrários,
se dá como alimento em cada celebração eucarística. E tantas vezes nós comungamos de qualquer forma, não nos preparamos para receber esse pão da vida, pegamos como se fosse um pãozinho qualquer e esquecemos que aquele pequeno pedaço de pão é o próprio Deus, é aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Que quando nós pudermos voltar às nossas igrejas, pudermos voltar a receber a comunhão, que alguma coisa tenha mudado dentro de nós e que cada missa que nós participarmos seja mais valorizada, que cada Eucaristia que nós recebemos seja realmente como se fosse a primeira vez. Talvez você lembre da emoção da sua primeira Eucaristia, que seja como a última vez que nós estaremos encontrando o Senhor Eucarístico, que seja como a única comunhão que nós recebemos. E assim nós vamos pouco a pouco aprendendo a valorizar essa riqueza tão bela que o Senhor confiou a nós seres humanos, tão pecadores, mas que recebemos esse presente tão grande do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você busque realmente se alimentar desse pão da vida descido do céu. Que você busque alimentar a sua fé, que é a forma como você pode se alimentar desse pão da vida. Que Deus te abençoe o dia de hoje.